Olá, queridos, bom dia, Jesus abençoe vocês, toda sorte e bênçãos. Estamos com mais um diário no ar para abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione também o sininho para que você possa receber as notificações. Da mesma forma, coloque aqui as suas petições, porque estarei orando por você. Deixe o seu like, curta e compartilhe com alguém. Se você não compartilhou ainda, compartilhe a partir deste momento para que essa mensagem, essa reflexão chegue em muitos corações. Amém? Enquanto você compartilha nos seus grupos, compartilha com alguém, como de praxe você sempre faz, ou você é novo aqui, né? Vai compartilhando e nós vamos deixando aqui nossa reflexão e fique conosco, porque daqui a pouco nós vamos orar, tá bom? Nossa reflexão hoje está em Marcos capítulo 10, versículo 47 em diante, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Em outras traduções, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, todo mundo conhece essa história, e essa história fala justamente do cego de Jericó, quando ele estava à beira do caminho, e ali de repente Jesus está passando, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai clamar Jesus ali, ele vai clamar Jesus uma vez, duas vezes, três vezes, e Jesus não vai respondê-lo. Mesmo Jesus ouvindo ele, Jesus não vai respondê-lo no tempo dele. Mas não quer dizer que Jesus não vai respondê-lo. Jesus responde e ele logo depois. Jesus para e manda-o chamar. As pessoas estavam repreendendo, mas antes você deve observar uma coisa, que independente que Jesus não respondeu ele no tempo dele, no tempo que ele clamou, no tempo que ele pediu, ele não parou, ele continuou. E a maioria das pessoas começa a desistir na metade do caminho. Na metade do caminho elas começam a desistir, ou no início também. Se Jesus muitas vezes não responde a oração dela, não responde o pedido dela, o clamor dela, o rogo dela, ela já desiste de imediato, ela para de clamar. E o certo não é a gente desistir porque Deus não respondeu, mas continuar orando até que ele responda. Então, Jesus estava ouvindo ele clamar, mas Jesus só parou depois. Então, Jesus parou depois. E quando Jesus parou, Jesus mandou que lhe chamasse. Eu quero profetizar nesse dia, nessa manhã, que Jesus está te ouvindo e que ele vai mandar te chamar. Ele vai mandar te chamar para liberar uma resposta para você. Daqui a pouco você vai ter uma resposta que você não estava tendo. E eu creio que Deus vai fazer na sua vida. Observe o que está acontecendo aqui agora, que muitos o repreendiam enquanto ele clamava. Muitos o repreendiam. Então, muitas pessoas vão começar a repreender você, mandar você se calar, para você não, falando para você que não tem jeito, para você não incomodar o mestre. E na verdade, muitas pessoas não estão entendendo que você está clamando. E muitas pessoas também não estão clamando, mas elas vão falar para você parar. Não pare. Não pare, mesmo diante que as pessoas possam falar, não pare. Não desista, porque o que Deus tem para você é muito maior. Não é porque as pessoas estão falando para você desistir que você tem que desistir. Você não pode parar. Observe que desde o momento que ele começou a clamar Jesus, começou a se levantar muitas coisas para ele parar, para ele desistir. E talvez está acontecendo isso com você. Muitas coisas estão acontecendo para você parar, para você desistir. Não desista. Só que aqui também diz que Jesus parando disse que o chamasse.
Chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então tenha bom ânimo, porque uma coisa que faz você desanimar com Jesus, desanimar na fé, é o desânimo. O desânimo faz você desanimar na fé. O desânimo faz você desistir, faz você parar, faz você não querer orar mais, não querer buscar mais, não querer ir à igreja, não querer acreditar em mais nada. Tenha ânimo. Sem ânimo, você aniquila a sua fé. Você deixa de acreditar nas coisas. E aqui fala que depois que Jesus parou, Jesus mandou que ele fosse até ele. Tenha bom ânimo. Levanta-te que ele te chama. Então, quando Jesus te chama, você tem que levantar. Você tem que levantar. Não adianta ficar chamando Jesus e ficar no mesmo lugar. Se Jesus te chamou, vá para ele, vá em direção a ele. Aqui diz que e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Observe, essa capa aqui era muito importante, porque essa capa aqui representava que ele era um pedinte. E se ele largasse essa capa, agora ele não receberia mais esmolas. Ele era cego, mas quando Jesus chamou ele, independente de qualquer coisa, ele se levantou e largou a capa. Jesus não pediu para ele largar a capa, mas ele largou por si próprio. Porque ele estava dizendo, eu não quero mais ser pedinte, eu quero mudar minha vida. Quando Jesus chama a gente precisa... Jesus não pede para a gente largar nada, é a gente que larga. Quando Jesus chama a gente para alguma coisa, é a gente que decide largar a capa, decide ter uma decisão. A gente que tem uma decisão, a gente que tem uma escolha, a gente que faz tudo. E não é Jesus que fica pedindo nada para a gente. Porque tem coisas que é a gente que larga, tem coisas que é a gente que deixa de fazer, tem coisas que é a gente que para na nossa vida. E hoje Jesus está te convidando a parar algumas coisas, arrancar alguma coisa da sua vida, arrancar algumas capas da sua vida, para que você viva uma nova história e viva um novo tempo. Então, decida largar suas capas hoje para viver grandes milagres. Muitas pessoas não vivem muitos milagres porque não abandonam a sua capa. Então, a pessoa fica ali num tempo de pedinte, porque ela acostuma com as migalhas e ela não decide viver uma nova história. Então ela está sempre falando a mesma coisa, está sempre reclamando da mesma coisa, está sempre vivendo a mesma coisa, ela está sempre murmurando da mesma coisa, está sempre falando de a mesma coisa. Ela nunca vê uma coisa nova, nunca vê que Jesus pode fazer uma coisa nova. Então, se a gente não larga a nossa capa, não largar a capa é não acreditar em Jesus, é não confiar em Jesus, é continuar vivendo a mesma coisa. As velhas capas, as velhas práticas são as mesmas. Então precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa história, largando nossas capas. E aqui agora, ele vai até Jesus, e Jesus fala, o que quer que eu te faça? E ele vai falar que eu tenha visto, ou seja, que eu volte a enxergar. Então, tudo que você precisa na vida é voltar a enxergar, voltar a ter um olhar de Jesus, um olhar de salvo, um olhar alegre, um olhar para a vida que você talvez não está tendo. Talvez tudo que precisa mudar na sua vida primeiro é a forma de como você olha, o que você está vendo, o que você está enxergando da vida. É mudar o seu foco. Talvez você está vendo só coisas negativas e não está vendo coisas boas. Mude o seu foco. Naquele momento Jesus disse, vai e a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Logo viu. Agora ele vai ver. E quando ele viu, e ele enxergou, ele viu Jesus, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não ficou mais à beira do caminho, mas agora ele seguia Jesus. Quando a gente entende o que Jesus tem pra gente, a gente não fica à beira do caminho. A gente decide fazer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus. Eu quero te convidar hoje a viver a vontade de Deus, a seguir a vontade de Deus, porque o que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você está vivendo. Largue as suas capas. Jesus não vai tirar suas capas, é você que tira. E siga Jesus pelo caminho, porque o que tem para você é muito melhor. Amém? Quero orar com você e deixar essa reflexão para sua vida. Tem coisa que é você que vai fazer, não é Jesus. Pai, onde os seus filhos estiverem me ouvindo agora, abençoe eles, honre eles nessa manhã, honre eles nesse dia. Eu não sei quando que eles vão assistir esse vídeo, se é de manhã, à tarde, na hora do almoço, pela noite. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso para mudar a história deles, que o Senhor é poderoso para fazê-los viver uma nova trajetória. Ajuda os seus filhos, fortalece os seus filhos,
Pai, a não ficarem desanimados, a não viver a mesma coisa e que eles tenham coragem de tirar suas capas e viver uma nova história. Por isso, honra os seus filhos hoje com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais e fortalece os seus filhos, porque hoje eu tenho certeza que o Senhor está chamando eles para viver uma nova história. Eles clamaram tanto, buscaram tanto um dia, mas o Senhor respondeu agora. O Senhor está chamando eles agora para viver. Talvez eles nunca ouviram o chamado do Senhor com tanta alegria ou com tanta vontade, sem entender até hoje, mas hoje eles estão entendendo. Hoje, eles ouvindo essa mensagem, eles entenderam que o Senhor está falando com eles. Que o Senhor está falando com eles, está dizendo, eu estou falando com você. Eu vou mudar a sua vida através de uma atitude sua, de uma decisão sua, de uma intenção sua, aonde você deseja mudar a sua trajetória, aonde você tira as suas capas. Hoje, Deus está dizendo para você, eu vou curar você, eu vou sarar você, eu vou mudar a sua história profissional, sua história familiar, através daquilo do que você está fazendo, através da intenção sua, através da sua decisão hoje. O Senhor está dizendo, eu sei, eu ouvi você o tempo todo, eu ouvi sua oração o tempo todo, eu não respondi você no seu tempo, mas hoje, através dessa mensagem, o Senhor está dizendo, eu te ouvi hoje, e eu quero mudar a partir de hoje. Se você tirar a sua capa, tira as suas capas que estão impedindo você de ver o que eu quero fazer na sua vida. Tira as suas capas, tira os seus impedimentos, tira as suas indecisões, tira as suas incredulidades, porque hoje você vai ver o que eu vou fazer na sua vida a partir deste momento. Pai, abençoa os seus filhos, muda a sorte dos seus filhos e sela sobre eles um novo tempo, uma nova história. Essa pessoa que está agora, Senhor Pai, tomando café, ouvindo, Pai, ouvindo, Senhor Pai, através de um fone de ouvido, ouvindo, Senhor Pai, dentro do carro, ouvindo dentro do ônibus, ouvindo no trabalho, essa pessoa que está agora, Senhor Pai, na direção do serviço, na jornada que vai ter esse dia, essa pessoa que está agora chegando em casa, largou o trabalho agora, essa pessoa que só pôde ouvir agora, abençoa ela também e muda a sorte dela, que através hoje, Senhor Pai, do largar dela, de uma decisão dela, o Senhor possa hoje, Senhor Pai, abrir os olhos dela para um novo tempo na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Minha oração hoje é, Senhor, abra os olhos dos seus filhos, para que eles vivam um novo caminho com o Senhor, para que hoje haja cura, a cura que ela precisa, o milagre que ela precisa, a resposta que ela precisa em todas as áreas que ela está buscando, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você. Eu quero profetizar que o Senhor vai mudar a sua história hoje através de uma decisão sua, através de você largar as capas, as velhas capas. Escreve isso aqui, coloca, estou largando as velhas capas. Estou tomando decisão a partir de hoje, porque eu tenho um novo caminho para seguir. Amém? Você crê nisso? Eu também creio. Que Jesus abençoe o seu dia poderosamente, através de uma decisão sua, uma história inteira, uma história e um milagre pelo caminho você irá viver. Eu creio que você vai viver uma resposta, um milagre no seu caminho hoje, na sua jornada hoje, por causa de decisões. Jesus está abrindo seus olhos para viver e ver novos tempos na sua vida. Amém? Um grande abraço para vocês, ótimo dia, amo vocês, toda sorte de bênção. Compartilhe essa mensagem com todo mundo. Essa mensagem falou com você? Eu creio nisso. Jesus abençoe você poderosamente. Ótimo dia e até amanhã.